Lucas 24, a partir do versículo 13, nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Amém? Baixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de ouvirmos a Tua palavra. Senhor Jesus, te pedimos que nesse momento o Senhor fale conosco. Senhor Jesus, te pedimos que nesse momento o Senhor se faça presente aqui neste lugar. Queremos ouvir a Tua voz aqui de maneira audível, real em nosso meio. Pai, clamamos a Ti, Deus, porque sabemos e cremos que Tu és Deus e que Tu estás vivo, Pai. E por isso cremos que nessa noite o Senhor tem algo especial a falar conosco, Pai. Espírito Santo, que a revelação do Senhor venha sobre nós e que o Senhor encha os nossos corações com Teu Espírito Santo. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos aplaudir a Deus pela palavra de Deus? Amém. Bom, vamos primeiramente entender o que está acontecendo aqui nesse texto, o que estava se passando aqui nessa história. Temos aqui 2 discípulos, 2 homens que estavam em uma estrada, em uma jornada até uma cidade, até um local chamado Emaús. E a Bíblia nos conta que eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Mas o que tinha acontecido? O que acontece anteriormente aqui do texto que acabamos de ler? Primeiramente, nós temos que entender que Jesus era o protagonista dessa história. Jesus, ele estava aqui na terra, ele estava aqui realizando muitos milagres. E o ministério de Jesus, as obras de Jesus estavam abalando as estruturas de Israel naquele momento. Isso estava acontecendo. Jesus, ele começou a pregar a palavra de Deus, e o ministério dele se torna numeroso, as multidões começam a segui-lo, acompanhá-lo. Os milagres atraem as multidões e elas querem ver Jesus realizando milagres, elas querem ouvir as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, porém, os seus posicionamentos, a maneira como ele ensinava, traz admiradores, seguidores e também muita oposição. Muitos homens começam a seguir Jesus, principalmente os religiosos, para saber o que raios esse homem está falando. Opositores começam a acompanhar o ministério de Jesus e na medida que o tempo passa, os religiosos agora já buscam uma oportunidade de matá-lo. Porque discordava com aquilo que eles acreditavam ser a revelação da palavra de Deus, eles criam que Jesus era um falso profeta, uma ameaça à palavra de Deus e que na verdade Jesus precisava ser morto. Isso tudo acontece em uma festa extremamente importante lá em Israel, a festa da Páscoa. Só para nós entendermos, Jerusalém, o local onde era realizada a festa da Páscoa, a cidade de Jerusalém naquele tempo tinha aproximadamente 30 mil habitantes, é uma estimativa, uma cidade pequena, com poucos habitantes. Se você olhar algum mapa de Jerusalém, eu ainda não pude ir lá, mas se Deus quiser um dia eu quero ir lá conhecer, mas nós vemos que é um pequeno monte, é uma pequena cidade, e ali é Jerusalém. Nessa cidade pequena, durante a festa da Páscoa, recebia mais de 180 mil pessoas. Toda a cidade ficava cheia durante o período da Páscoa. E aí nós temos alguns problemas aqui nesse momento. Porque a Páscoa, ela era a festa dos judeus que reuniam todos ali em Jerusalém. Eles iriam ali agradecer porque Deus um dia tinha os libertado lá do Egito com Moisés. Deus institui a Páscoa lá com Moisés e agora, quando eles estão aqui reunidos, há um clima de tensão em Jerusalém. Por quê? Porque Israel naquele tempo era subjugado pelos romanos. E aí, os romanos, na verdade, eles buscam uma coisa e uma coisa só, que é manter a segurança naquilo ali. Porque Israel era subjugado aos romanos, mas eles odiavam os romanos.
Eles buscavam a todo momento formas de sair daquele domínio, de guerrear contra Roma, de tentar se libertar do domínio do Império Romano. Porém, o Império Romano era muito poderoso. Haviam soldados, guerreiros que estavam ali a todo momento mantendo a ordem. Haviam cobradores de impostos que estavam ali a todo momento tirando o dinheiro do povo, subjugando o povo, soldados subjugavam o povo. Imagine só, você está andando na rua e de repente tem ali militares de outro país que diz para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer, se você pode andar ali ou não, te limitar a sua liberdade, limitar a sua expressão. Os romanos até permitiam, olha, pode adorar o Deus de vocês, a gente não se importa com a religião, a gente não se importa com a maneira como vocês adorem o seu Deus ou não, a gente só pede ordem. Vocês têm que se controlar aí. E aí algumas revoltas já haviam acontecido, alguns problemas já tinham tido, e uma festa como essa, que reuniam milhares de pessoas, era um ponto de atenção para os romanos. Imagine só que antes da Páscoa, os romanos deviam ali se reunir e falar, olha, vamos armar aqui todo o esquema de segurança da Páscoa. Precisamos ter guardas em todas as portas, precisamos ter uma segurança redobrada, pois qualquer coisa que aconteça vai fazer com que isso aqui fuja do controle. Precisamos conter qualquer motim, precisamos estar de olhos abertos a qualquer situação fora do comum. Esse é aos olhos dos romanos. E ali os judeus, aquele povo que era frustrado por tudo aquilo que estava acontecendo. Frustrados porque Roma estava ali os oprimindo. Frustrados porque no passado, quando eles clamavam a Deus, Deus levantava um libertador que vinha e tirava eles do império que estava os subjugando. E ali eles estavam há anos clamando a Deus, clamando a presença de Deus e nada acontecia. Eles tinham uma promessa de um Messias que viria, que libertaria o povo e nada acontecia. Aquele povo estava profundamente frustrado com Deus, frustrado com a sua situação. Judeus e romanos, clima de tensão, festa em Jerusalém. E aí, de repente, no domingo que antecede a festa seria na sexta-feira. No domingo que antecede, Jesus então chega em Jerusalém. E aí, queridos, como você imagina que Jesus vai chegar aqui nesse lugar de tensão? Eu acho que Jesus vai chegar tranquilinho. Acho que Jesus vai chegar ali com seus discípulos, vamos numa boa, porque o clima está tenso. As emoções estão à flor da pele, vamos tomar cuidado, porque qualquer coisa que saia do controle pode dar ruim. Mas aí quando abrimos a Bíblia em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 1, nos conta o que Jesus fez. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram até Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e traga para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam, o Senhor precisa deles, e logo ele deixará com que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta. Eis que o rei vem até você, humilde, montado em uma jumenta e em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. Só uma observação aqui antes de continuarmos o texto. Naquele tempo, a jumenta, o animalzinho, a jumentinha, ele representava algo para aquele povo. Se você voltar lá na história de Israel, em 1 Reis, capítulo 1, versículo 32, você vai ver que quando o filho de Davi é ungido rei de Israel, quando Salomão é ungido a rei, Davi manda falar, olha, pega lá meu filho, pega a minha mula, coloca ele sobre a mula, e aí ele vai andar nela e todos vão declarar que ele é o rei de Israel. Aquilo representava o filho de Davi se tornando rei de Israel a partir de agora. E as promessas acerca do Messias falavam, ele será da descendência de Davi, o filho de Davi governará sobre nós. Então seguimos para o versículo 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam os ramos de árvores.
espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Em Lucas 19:39 nos traz uma informação muito importante sobre o mesmo texto, que diz assim: alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então nós temos um clima de tensão, e Jesus entra em Jerusalém, pela porta da frente, montado em uma jumenta, com uma multidão clamando: Hosana, Hosana ao Rei dos Reis, Hosana ao Filho de Davi. Queridos, eu não sei se vocês conseguem enxergar o que isso pode gerar nessa história, mas imaginem como se Jerusalém naquele tempo fosse um barril de pólvora, e Jesus chegou com um isqueiro ali aceso, e tacou. E aquela cidade, a partir daquele momento, pegou fogo. A tensão está no lugar, não tem o que fazer. Jesus, ele talvez não tenha sido cuidadoso da maneira como nós imaginávamos. Não, ele chegou lá falando: realmente, eu sou o prometido de Israel, eu cheguei, chegou a hora, esse é o momento. Imagine só a empolgação dos discípulos, imagine só aqueles homens que seguiam Jesus, falaram: finalmente ele se revelou, finalmente agora nós entramos em Jerusalém, agora não tem para ninguém, nós vamos entrar lá, Jesus vai se autodeclarar rei de Israel, nós vamos subjugar os romanos e o reinado de Jesus não terá fim. Chegou a nossa hora, chegou o nosso momento, é agora, vamos embora. E aí estava todo mundo empolgado. Esse é o momento. Bom, e aí vamos seguir a cronologia dos fatos. Domingo, Jesus entra em Jerusalém. Segunda-feira, Jesus purifica o templo. Chega lá no templo, chuta tudo, quebra tudo, tal. O pessoal que fazia negócios com a casa de Deus. Terça-feira, entra em rota de colisão com os religiosos do Sinédrio. Tem lá um momento de discussão com eles. Jesus, após isso, narra a destruição de Jerusalém. E no final do dia, Maria unge os pés de Jesus. Quarta-feira, Judas faz negócio com os religiosos para então trair a Jesus. Quinta-feira, Jesus celebra a Santa Ceia com seus discípulos e institui ali um novo tempo a partir de agora. E quinta-noite ele vai ao Getsêmani orar. De quinta para sexta, durante a madrugada, Jesus é preso. Jesus, durante a sexta-feira daquela madrugada, passa longos períodos de interrogatório. Ele vai perante Anás, antigo sumo sacerdote, é condenado pelo Sinédrio. Porém, o Sinédrio naquele tempo, só para vocês entenderem, o Sinédrio era a lei dos religiosos. Mas naquele tempo, eles não poderiam fazer nada sem autorização do Império Romano. Então, eles mandam Jesus para Pilatos, governador de Roma. E aí, Pilatos recebe a Jesus, não encontra culpa em Jesus e manda Jesus para Herodes. Herodes era o rei da Judéia naquele tempo, um rei simbólico, vamos dizer assim. Herodes olha para Jesus e fala: eu também não vejo culpa em você, devolve para Pilatos. Então Pilatos se vê pressionado pelos religiosos, não quer mais tumulto, não quer mais confusão e fala: tudo bem, eu lavo as minhas mãos, está aí. Esse Jesus aí que vocês estão tão bravos com ele vai ser morto. E condena Jesus à morte. Jesus morre na sexta-feira, sábado em silêncio, e domingo algo muito especial aconteceu. E aí, depois de algo especial que acontece no domingo pela manhã, que é a ressurreição de Jesus Cristo, chegamos ao texto que acabamos de ler, em Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Sabe, queridos, imagine só o sentimento destes 2 homens. 2 homens que a Bíblia não nos conta exatamente quem são, fala até o nome de um deles, mas nós não os conhecemos. Não eram um dos 11 discípulos que seguiam a Jesus de perto, mas eram uns da multidão que estavam ali sempre próximos, ouvindo os ensinamentos, servindo a Jesus.
Só para você entender, não tinha apenas os 12, tinham outros homens e mulheres que seguiam, acompanhavam Jesus. Esses homens viram de perto milagres, curas, manifestações do poder de Deus. Estes homens com certeza estavam lá no domingo celebrando, falando: Hosana, o bendito é o que vem em nome do Senhor. Esses homens com certeza estavam empolgados com o momento que viveriam aqui em Jerusalém. Com certeza. 2 homens em uma estrada tentando entender o que tinha acontecido. Uma viagem aí de 10 quilômetros. E eles estão ali conversando, um sentimento fúnebre, um sentimento de frustração, dúvidas. Puxa, mas por que Jesus morreu? Caramba, mas não era para ele morrer, era o momento. Ele chegou, entrou numa jumentinha, todos clamaram que ele era o rei dos judeus. Poxa, era o momento dele assumir o trono, não morrer, como assim? Por que Jesus morreu? Será que Jesus não era o cumprimento da promessa de Deus? Será que nós nos enganamos de acreditar nele? Será que ele não é o rei que deveria governar sobre Israel? Será que o fato dele estar lá montado na jumenta e nós cantarmos, será que tudo isso foi um engano? Será que tudo isso não foi algo da nossa cabeça, empolgação? E eles estão ali se questionando de tudo o que aconteceu. Sabe, eles estão caminhando em uma estrada de frustração. Aqueles homens caminham em uma estrada de frustração. Frustração porque talvez Deus não cumpriu o que havia prometido. Sabe, queridos, todos nós em algum momento passamos pela estrada de Emaús. Eu não sei vocês, mas todos nós em algum momento da vida vamos ficar frustrados, pois Deus não fez aquilo que esperávamos. Deus não supriu as nossas expectativas. Deus não fez da forma como nós imaginaríamos. Puxa, eu tinha certeza que esse era o momento de Deus agir. Eu tinha certeza que agora Deus iria se levantar. Eu tinha certeza que esse era o tempo de Deus para a minha vida. E as coisas iriam acontecer e tudo ia tomar um rumo. E parece que quanto mais esperança eu tive, mais tudo deu errado. Nós buscamos a Deus e a sua presença, ficamos com expectativa de grandes coisas, falamos: Deus, nós cremos na promessa, ouvimos: não, a palavra de Deus vai se cumprir, Deus está chegando, chegou o tempo de Deus, mas não acontece. O milagre não aconteceu, a cura não aconteceu, a provisão não chegou, a promoção não aconteceu. E aí, no momento que nós tivemos maior esperança, ficamos frustrados. E talvez você entrou aqui nessa noite frustrado com Deus. Poxa, Deus, por que você não fez? Talvez você esteja aqui nessa noite numa estrada, caminhando e falando: Deus, por que o Senhor não fez na minha vida? Deus, por que não aconteceu? Deus, eu acreditei, eu li a Tua palavra, eu tomei posse das Suas promessas, eu orei, eu busquei a Tua presença, eu criei de todo o meu coração, Deus, mas aquela pessoa que eu orei tanto, ela morreu, Deus, e acabou. E acabou a esperança, e acabou o tempo, e eu estou frustrado, Deus, porque não aconteceu da forma como eu imaginava. A promessa não chegou, o tempo não foi esse. E queridos, talvez, alguns que estão aqui nessa noite, estão há muito tempo nessa estrada, dias, semanas, meses, talvez até anos. Anos em uma estrada de frustração. Anos frustrados com Deus. Anos falando: Deus, não aconteceu, Deus, não aconteceu. Sabe, talvez nessa noite você precisa ser sincero com Jesus e expor a Ele toda a sua frustração. Ser honesto com Jesus e falar: Jesus, aqui está o meu coração frustrado. Eu estou nessa estrada, eu estou nessa trajetória frustrado com o Senhor. Jesus, senta aqui porque eu tenho um negócio para falar para o Senhor. Olha. Queridos, acontece. Eles estavam nessa estrada, eles estavam caminhando, eles estavam frustrados. Esse era o sentimento que tomava conta deles. Mas eles não perceberam que eles estavam acompanhados. E eu quero que você repita isso comigo nessa noite. Na minha estrada,
eu estou acompanhado. E aí em Lucas 24:15 diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Jesus chega até eles, Jesus conversa com eles, eles não reconhecem que ali está o Senhor. E aí Jesus faz a pergunta: por que vocês estão tristes, frustrados? E eles ficam indignados, tristes, e falam: puxa, você não está sabendo? Você não está sabendo o que aconteceu? E aí eles começam a explicar para Jesus o que aconteceu. Queridos, entenda uma coisa: nos momentos cruciais da nossa história, Jesus está presente. Nos momentos cruciais da minha e da sua vida, Jesus sempre está presente. Jesus ama estar presente nesse tipo de situação. Na verdade, isso é um padrão na palavra de Deus. Quando nós lemos sobre a aflição que Abraão estava sentindo em determinado momento, nós vamos ler na palavra de Deus que Jesus estava lá presente. Quando nós vamos ver que Moisés está desencorajado acerca de um longo processo que ele precisa fazer, ele precisa libertar o povo, ele precisa se levantar com autoridade, Jesus está lá presente. Nós vamos ver que Josué precisa ter coragem para sair a uma batalha, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que Jesus estava lá presente. Quando lançaram aqueles 3 homens na fornalha, lá na Babilônia, talvez tinham falado: esses homens já morreram, não tem o que fazer. Jesus estava lá presente. Jesus está presente. Jesus, ele ama estar no banco do passageiro do seu carro. Jesus, ele ama fazer parte dos dias da sua história. Jesus, ele ama caminhar com você, e talvez você não perceba, mas ele está lá. Ele está presente, ele está ao seu lado, ele está passando por esses momentos com você. E aí nessa estrada que você tem trilhado, você às vezes acha que está sozinho, mas querido, você não está sozinho. Talvez você ainda só não tenha percebido que ele já estava lá. Talvez você não tenha dado conta. Talvez você não tenha reparado, talvez você não tenha, puxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo, tem alguém caminhando comigo, me fazendo perguntas, o que foi? Tá bom, vou falar, mas eu me sinto sozinho, eu sinto-me angustiado, eu sinto que eu estou lançado à sorte, ao futuro, mas não, você não está. Jesus esteve, está e estará presente na sua história todos os dias. Jesus nunca te abandonou, Jesus nunca te deixou de lado. Talvez nos dias mais obscuros da sua história, onde você se sentiu triste, angustiado, saiba, querido, ele estava lá cuidando de você. Mesmo você não entendendo, ele estava lá contendo a sua vida, guardando o seu coração, mantendo a sua história. Ele estava lá te protegendo das aflições maiores que poderiam vir. Ele estava lá te mantendo de pé. Ele estava lá com você, querido. Ele estava presente. Ele estava cuidando. Ele estava ao seu lado. Talvez você só não percebeu. Queridos, nessa noite entenda, você não está sozinho. Se você está nessa estrada nessa noite, caminhando, se sentindo triste, angustiado, eu tenho algo para te dizer nessa noite. Você não está sozinho. Você não está. Jesus está caminhando com você. Porque Ele ama caminhar com você. Porque Ele ama estar ao seu lado. Porque Ele ama seguir os seus passos. Ele ama estar perto de você. Lucas 24:21. Aqueles homens começam a falar sobre tudo o que aconteceu. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram.
É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, um dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. E aí aqueles homens começam a explicar para Jesus, explicar sua frustração, estavam perdidos, desorientados, aflitos, mas aí Jesus começa a falar com eles. A partir do versículo 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram. Eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. Queridos, naquele momento, Jesus começa a falar. Jesus começa a falar a verdade que é a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqueles homens, eles não entendiam o que estava acontecendo, eles não entendiam a sua frustração, não entendiam o porquê que Jesus tinha morrido naquela cruz. De repente, Jesus fala: olha, vocês ainda não entenderam. E aí ele começa a explicar desde Abraão até os profetas, o que cada detalhe da palavra de Deus revelava acerca dele, acerca daquilo que ele deveria fazer, realizar na terra. Começa a revelar àqueles homens quem ele era, o seu caráter e o seu amor, que tinha um plano muito maior do que o deles. Tinha uma visão muito além do que a deles. Aqueles homens esperavam um líder terreno que sentaria num trono e que governaria, mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era libertar corações, o plano de Deus era mudar histórias, o plano de Deus era tirar cativeiros da nossa alma, do nosso interior, que não estava preso àquele tempo e espaço, mas que alcançaria a todos, a toda a humanidade, a todos os espaços, a todos os lugares. Jesus agora não se revelaria em um lugar para uma pessoa, mas não, ele se revelaria a toda a humanidade. O plano de Jesus era maior, o propósito de Jesus era maior, a noção do que Deus tinha para fazer na história era maior. Então, querido, talvez você ainda não consegue ver, porque você fala: não, Deus falhou. Não, é você que ainda não consegue ver. Não foi Deus que falhou, foi você que ainda não enxergou o que Ele está fazendo. Não foi Deus que parou de trabalhar, foi você que parou de ver o que Deus está fazendo. Não foi Deus que parou de agir, não, foi você que não está percebendo as obras das suas mãos, o seu poder, a sua graça, a sua bondade. É você que não está entendendo, querido, porque talvez nessa noite você chegou para Deus e falou: poxa Deus, o Senhor falhou comigo, o Senhor falhou na minha história, o Senhor não fez o que podia na minha vida, o Senhor está atrasado, o Senhor não está me ouvindo. Não, querido, você que está cego. Não é Deus que falhou. Não foi Jesus que falhou com você. Ele não falha. Ele sempre faz, Ele sempre realiza, Ele nunca chega atrasado, Ele sempre tem o tempo certo de agir, Ele sempre tem o tempo certo de chegar na sua história, Ele sempre te ouve, Ele sempre está pronto para tocar na sua vida. Meu irmão, entenda algo nessa noite: a frustração daqueles homens não era porque Deus estava deixando de fazer a sua obra, era simplesmente porque eles não entendiam o tamanho da obra de Deus. A obra de Deus é maior do que você. A obra de Deus é maior do que o lugar onde você está.
A obra de Deus é maior do que as pequenas crises que você tem. Aqueles homens estavam preocupados com uma crise, um governo, os romanos, ai meu Deus, aos céus, ó terra. Quando Deus estava preocupado com corações espalhados no globo, que precisavam sentir paz, que precisavam de salvação, que precisavam de restauração, que precisavam de cura, e aqueles homens não compreendiam o tamanho da obra de Deus. Não foi Deus que falhou. Não foi Deus que falhou. Não foi Deus que falhou. Deus não errou com você. Deus não errou na sua história. Deus não está atrasado. Deus não falhou com você. Ele está na hora certa e no lugar certo. Entenda isso, meu querido. Talvez pessoas estão aqui nessa noite questionando o poder, a graça, a bondade, o amor de Deus. E Ele não está errado, Ele está certo. Ele está no momento certo. Ele não erra, Ele não falha, Ele não te desampara. Ele é Deus. Ele é Deus. Que nessa noite os nossos olhos se abram para tudo aquilo que Deus é. Para o seu poder. Para a sua fidelidade à sua palavra. Deus, Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Deus, Ele é fiel em alcançar a nossa vida e a nossa história. Deus, Ele é fiel. Salmo 145, a partir do versículo 13, nos diz assim: o teu reino é um reino eterno. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dará alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o clamor e o salva. O que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite é que Deus é justo, fiel, bondoso, que nessa estrada que você está trilhando nessa noite, Ele está ao seu lado, Ele está presente, Ele não te desampara, Ele não te abandona, Ele te sustenta, Ele está com você nessa estrada, Ele está com você nessa jornada, Ele está caminhando ao seu lado, Ele está passo a passo com você, te dizendo a todo momento: ei, eu sou fiel. Eu cuido de você, eu estou presente na sua história. Eu vou impactar a sua vida de uma forma como você nunca imaginou. Você estava esperando planos pequenos, coisas pequenas, pequenas aflições. Uma conta no final do mês. Uma promoção. Um negocinho ali. Não sei o que lá. Talvez você estava olhando para uma perspectiva tão pequena daquilo que Deus quer realizar. Quando na verdade a sua obra é maior, o seu poder é maior, aquilo que Ele tem para fazer na sua história é maior. Os planos dEle são maiores do que os seus. A visão dele vai além do que a sua. Saiba, meu querido, que Deus não está preso à pequenez da sua mente. Não, Ele está trabalhando por algo sobrenatural, que não vai mudar apenas a sua história, mas a história dos seus filhos, da sua geração. Deus vai impactar tudo aquilo que você tem, porque Ele é maior. A gente está lá chorando por causa de um probleminha desse tamanho. E Deus olhando, falando: querido, você não está entendendo. Filho meu, você não está entendendo. É muito maior do que isso. O meu plano para a sua vida é muito maior que isso. Você está olhando com os olhos humanos, problemas pequenos, mas o que eu tenho é muito maior que isso. O meu projeto, o meu propósito é maior, é eterno, não tem fim. Vai de eternidade em eternidade. Não se prende no amanhã tem um boletinho. Não, é amanhã a restauração da sua vida, da sua história, da sua família. Entenda isso, meu querido. É maior. Nosso Deus é maior. O seu poder é maior. A sua mente vai além.
A sua majestade não tem fim. Ele controla o universo e as estrelas. Ele detém todo o poder. Ele está sentado acima de um alto sublime trono, onde os anjos se prostram e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia com a tua glória. Toda a terra manifesta o seu poder. Eu vejo a glória de Deus neste lugar. Eu vejo a presença do Espírito Santo neste lugar. Aleluia. E aí a gente estava lá na estrada chorando. Poxa, Deus não gosta de mim. Quando Deus estava olhando a sua próxima geração, porque Ele estava cuidando dela. Você estava lá lamentando: poxa, Deus não ouve a minha dor, Deus não enxerga as minhas lágrimas, quando Ele estava cuidando de tudo, quando Ele estava olhando por tudo, quando Ele estava zelando por tudo, quando na verdade o que Ele queria fazer era o melhor por você, acima de tudo aquilo que você esperava ou imaginava. Rafael, como você me garante que tudo isso é verdade? Lucas 24, 32. Depois que Jesus desaparece. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Não é verdade? Eles não viam ainda, mas eles sentiam algo. Eles não estavam entendendo ainda, eles ainda não tinham a compreensão total do que Jesus estava falando, mas eles sentiam algo. Dentro do coração deles uma chama começava a queimar, uma brasa começava a se acender e eles começavam a ficar empolgados. Puxa, parece que tudo está fazendo sentido, parece que até deu sentido à vida, parece que os meus olhos estão se abrindo, parece que a verdade está caindo diante de mim, parece que os meus olhos não podiam ver, mas agora veem, parece que algo está mudando em mim. Eles ainda não viam, mas sentiam que algo estava acontecendo em seus corações. Como comprovamos nessa noite que Jesus realmente está conosco nessa estrada? O que você está sentindo aí dentro de você? Será que enquanto nós estamos falando aqui, o que você está sentindo no seu coração? Como está o seu coração agora? Não é verdade? Enquanto nós ouvimos a respeito de Jesus, os seus caminhos, as suas promessas, a sua fidelidade, o seu amor, sua graça, a sua bondade, não parece que o nosso coração começa a se encher de uma alegria, uma paz, uma segurança, um conforto, algo que nenhuma pessoa com microfone pode fazer, porque isso não tem poder. Uma pessoa aqui com palavras de persuasão, com uma boa oratória, não conseguem fazer isso. Algo que foge da realidade humana, foge daquilo que temos. É algo que só o Espírito Santo pode realizar dentro de nós. Uma chama que começa a arder dentro de nós. Uma brasa que começa a acender dentro de nós, nos dizendo: ei, calma, eu estou aqui. Eu sou Deus, eu cuido de você, eu cuido da sua história. Porque quem foi que falou a minha vida para esse menino que está aí falando? Parece que ele está contando os meus dias, parece que ele está falando o que está passando na minha mente, parece que tudo está sendo revelado aqui diante de mim. Quem faz isso, quem realiza isso, não somos nós. Ninguém tem o poder de fazer isso, mas o Espírito Santo em nós começa a falar: ei, eu tenho algo para a sua vida, eu tenho sonhos preparados para a sua história. A minha história com você ainda não acabou. Os meus planos a seu respeito ainda estão por terminar. Eu sou Deus e eu tenho o melhor preparado para a sua vida. Quem faz isso não são homens, é o Espírito Santo que está dentro de nós. É o fogo do Espírito Santo que está dentro de nós, dizendo: Deus vive, Jesus Cristo vive e reina. Ele cuida de nós, Ele está presente aqui hoje, te falando e te mostrando que a sua frustração acabou, que o medo acabou, que os traumas ficaram para trás, que tudo aquilo que te prendia está derrotado nessa noite, porque Jesus Cristo vive, porque Jesus Cristo ressuscitou. Você não precisa temer, porque Ele vive.
uma convicção celestial invade os nossos corações, que nos mostra que acima das circunstâncias, acima das crises, acima dos governos, acima dos problemas, acima das dores, acima das angústias, o meu Redentor vive, que acima das situações onde eu estou cercado, acima dos inimigos que tentam me atacar, acima das dores que eu sinto em minha alma, acima da ansiedade que todo dia me atinge e me ataca, o meu Redentor vive, e nessa noite Ele está aqui te falando, eu aqueço o seu coração, como um sinal de que a sua história está sendo mudada, como um sinal de que eu estou aqui cuidando de você, transformando a sua vida. Meu querido, Jesus está vivo, está cuidando de você, e hoje Ele muda a sua história. Ele muda a sua história. E Ele não muda por nada do que fazemos aqui. Ele não muda por nada que estamos aqui dizendo para você. Ele muda porque Ele é real. Ele muda porque Ele tem poder. Ele muda porque Ele pode fazer infinitamente mais. Abaixe suas cabeças. Que nessa estrada, nessa noite, você entenda quem está do seu lado. Você entenda o Deus que está ao seu lado. Você entenda que Jesus está aqui com você. E Ele te segura pela mão e Ele te sustenta. Nessa noite Ele te mostra que toda a sua frustração não tem poder diante dEle. Que todo o seu medo não tem poder diante dEle. Que toda a sua angústia, dor e aflição não tem poder diante dEle. Que tudo aquilo que era motivo de desânimo, dor, sofrimento, trauma, não tem poder diante dEle. Porque nós estamos diante do Deus que tudo pode, tudo pode realizar em nós. E a dependência que temos de pessoas, a dependência que temos de remédios, a dependência que temos de situações, quando se deparam com o Rei dos Reis, não tem poder, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele pode fazer em nós, porque Ele pode tocar as nossas vidas nessa noite. E eu creio no poder desse Deus que está aqui. Então, meu querido, nessa noite que você possa abrir o seu coração diante dEle, e que você possa falar: Jesus, aqui está a minha vida. Jesus, eu estava andando nessa estrada e não estava te percebendo, eu não estava te notando, eu não estava vendo que o Senhor já estava aqui. Jesus, toca a minha vida. Jesus, encha o meu coração. Jesus, faça em mim, Jesus. Jesus, faça em mim, faça em mim. Ah, Senhor, e Ele pode fazer, e Ele pode fazer, e Ele pode fazer, e Ele pode fazer.